Os 10 Mandamentos, capítulo 060, segunda-feira, 16 de julho, Josué orienta os hebreus quando eles treinam espadas, em duplas. Em Midian, na frente da casa de Jetro, Moisés e os familiares se emocionam quando chegam. Betânia é avisada por Ema que no palácio está Cosbi. Cosbi é a sacerdotisa que está no centro quando o ritual termina. A filha de Betânia não lhe recebe com o mesmo entusiasmo quando ela chega para abraçá-la. Cosbi diz acreditar em outros deuses ao perder a paciência com a mãe. Os filhos de Balaque morrem e causam pavor no rei. Ao lembrar que ninguém sabe a causa da morte de Ana para Calebe, Josué se emociona. Passa mais um tempo sem água. O povo diz que seria melhor ter ficado no Egito do que morrer no deserto como animais e murmura para Moisés e Arão. Deus fala com eles quando a nuvem em cima do tabernáculo vira fogo. A água jorra em uma rocha quando, em momento de raiva, Moisés bate 2 vezes e com força a ponta do cajado. Moisés é questionado por que bateu na rocha se era para apenas falar com ela, por Deus. Para a terra prometida, não são permitidos conduzir o povo. Arão e Moisés por aviso de Deus. Da família se despede Arão. Acompanhado de Moisés e Eleazar, Arão sobe o Monte Hor. Para conhecer Deus, ele diz estar pronto. No alto do Monte Hor, Arão se despede de Moisés e Eleazar. Moisés veste Eleazar com as roupas do irmão. O libertador escreve sobre a morte de Arão. Algum tempo se passa e Moisés diz palavras de força e apoio aos guerreiros hebreus. Seom reúne outros reis de reinos próximos para traçarem uma estratégia contra o povo hebreu. O rei de Hesbom diz ter um trunfo. Ele avisa que a esposa de Orem é cunhada de Moisés. Zur avisa ao rei Balaque e à rainha Elda sobre a aproximação dos guerreiros hebreus. Débora se mostra preocupada com a ida de Eli ao combate. Orem tenta convencer Seom a desistir de guerrear contra o povo hebreu. Moisés se reúne com Calebe e Josué. Eles decidem que Hesbom é o próximo lugar a ser invadido. Moisés avisa que quer Adira viva. Orem avisa ao filho Ezequiel sobre o perigo que Adira está correndo. Iru debocha do jeito como Otniel treina com a espada. Adira questiona Orem sobre a decisão do rei de lutar contra o povo de Moisés. Ezequiel avisa a Leila sobre a aproximação dos hebreus. Em conversa com Noemi, Joana diz que sente um conforto por saber que Arão está junto de Deus. Adira suplica a Orem para que fujam em direção ao acampamento dos hebreus. O rei Balaque deixa Betânia tensa ao dizer que precisará chamar Balaão. Gaigi pede para Bezalel manter a fé pois eles encontrarão Leila. Orem surpreende Leila e Baraquias ao avisar que fugirão de Hesbom para encontrar os hebreus. Eleazer conversa com Inês e diz que é uma responsabilidade e tanto assumir a função de sumo sacerdote. Zípora diz estar ansiosa para reencontrar suas irmãs e sobrinhos. Moisés diz sábias palavras a Josué. Os 10 Mandamentos, capítulo 061, terça-feira, 17 de julho. Betânia alerta Cosbi sobre o caráter de Balaão. A menina desrespeita e Betânia lhe dá um tapa no rosto. A irmã de Zípora se arrepende, mas Cosbi sai furiosa. Usando capuzes, Adira, Leila e Baraquias caminham apressados pelas ruas de Hesbom. Ezequiel se junta aos guardas que vigiam a saída da cidade. Bezalel lamenta a ausência de Leila e é consolado por Débora. Orem chega ao portão de saída de Hesbom e ordena que os oficiais deixem o local, exceto Ezequiel e mais 3. O general faz sinal para Adira passar com Leila e Baraquias, mas, de repente, outros soldados surgem e barram a saída deles. Orem, Ezequiel e os 3 oficiais aliados sacam rapidamente as espadas. O general grita ordenando que Adira, os seus fujam. Eles começam a lutar contra os soldados do rei. Adira, Leila e Baraquias aproveitam o momento e fogem em direção à saída da cidade. O combate continua. 2 oficiais aliados de Orem são mortos. O general e Ezequiel lutam em desvantagem. Adira hesita em permanecer na fuga.
mas Leila e Baraquias avisam que é preciso continuar. Abner diz a Zur que lutará contra os hebreus, porém segue lutando enquanto Ezequiel é ferido na perna. Depois de derrotar os oficiais do rei, o general tenta socorrer o filho. O rei Balaque ordena que Zur traga Balaão ao palácio para destruir Moisés. No acampamento, os hebreus cantam louvando a Deus em volta da fogueira. Orem leva o filho ferido até a casa de Jair. O rei é informado sobre a fuga de Orem e seus familiares. Adira, Leila e Baraquias chegam ao acampamento dos hebreus. Gaigi se emociona ao rever sua amada. Orem, Talita e Jair tentam salvar a vida de Ezequiel. Gaigi e Leila se abraçam emocionados. Ele agradece a Deus por reencontrá-la. Adira abraça Gerson e Eliezer. Seom avisa que Orem pagará caro por ter lhe traído. Leila apresenta Baraquias a Gaigi. Em seguida ela abraça as filhas de Abigail e Zelofeade. Eliezer dá notícias para Adira sobre os seus filhos. Zípora e Moisés se emocionam ao reencontrá-la. Bezalel chora de emoção ao reencontrar sua mãe. Leila se emociona ao reencontrar os filhos de Bezalel e Deborah. Baraquias é apresentado ao irmão. Leila recebe a notícia da morte de Abigail e fica impactada. Bezalel diz imaginar o quanto sua mãe pode ter sofrido. Leila começa a contar toda a sua trajetória depois de ter sido sequestrada. Adira descobre que Ada morreu tragicamente. A irmã de Zípora implora para Moisés ajudar a encontrar Orem e Ezequiel. Enquanto são amparados pela família de Jair, Orem se preocupa com o estado de saúde de Ezequiel. Decidido, o rei Balaque ordena que tragam Balaão ao palácio. Josué se surpreende ao ouvir Calebe dizer que Leila e Adira estão no acampamento. Safira diz estar feliz por Zípora ter reencontrado a irmã. Fineas teme a reação do rei. Calebe avisa que os hebreus precisam estar preparados para tudo. Moisés tranquiliza Adira dizendo que enviará uma comitiva para se informar sobre Orem e Ezequiel. Seom é avisado sobre a chegada dos hebreus no palácio. Revoltado, Abner confessa a Aia que sempre viveu bem sem os parentes hebreus. Orem, Jair e Talita seguem cuidando de Ezequiel. Josué, Calebe e Kenaz tentam negociar com o rei. Firme, Seom diz que impedirá a passagem do povo hebreu por Esbom. Escondido, Abner presencia a conversa entre Zur e Elda. Ele se enche de ódio ao descobrir que Adira sempre tentou se comunicar por cartas. Josué avisa Moisés sobre a decisão de Seom. O libertador ordena que o sobrinho reúna os homens. Leila fica aflita ao saber que Baraquias guerreará. Kenaz pede a Otniel para não ir à guerra, pois ele será mais útil protegendo o acampamento. Ezequiel começa a se recuperar do ferimento. Orem se espanta ao saber que o exército do rei enfrentará os hebreus. Ao saber do impasse entre Seom e os hebreus, Adira teme pela vida de Orem e Ezequiel. Os 10 Mandamentos. Capítulo 062, quarta-feira, 18 de julho. O rei observa a aproximação do exército hebreu. Josué lidera os homens rumo a Esbom e os incentiva com palavras de fé. Seom grita pedindo aos amorreus para massacrarem os hebreus. Josué avisa que chegou a hora e manda seus homens avançarem. Enquanto treina com espada, Zuri surpreendido com a chegada de Abner. Eles começam a travar uma luta. Abner o questiona sobre as cartas enviadas por Adira. Zur acaba confessando e o provoca. Abner encosta a ponta de sua espada na garganta de Zur, mas não tem coragem de matá-lo. Os hebreus iniciam o confronto contra o povo amorreu. O rei Seom observa a batalha. No acampamento, Leila segue reencontrando os outros hebreus. Adira se mostra confiante no poder de Deus. Os hebreus começam a levar vantagem no combate contra os soldados de Esbom. Calebe avisa Josué sobre a aproximação de um soldado inimigo e ele consegue se defender. Kenaz percebe que Iru está em perigo e consegue salvá-lo. Os soldados amorreus começam a recuar. Seom se mostra assustado. Betânia descobre que Adira está
está viva e que Zur escondeu suas cartas o tempo todo. Zur conta a Elda sobre a descoberta de Abner. O rei Seom se apavora ao notar o avanço dos hebreus. Josué se aproxima de Seom e manda o rei se entregar. Seom diz que nunca se entregará e parte para cima de Josué. O guerreiro hebreu enfia uma espada em Seom, que cai morto. Os hebreus tomam a cidade de Esbom. Alguns oficiais amorreus pedem clemência. Josué discursa ao povo de Esbom. Ele avisa que o rei Seom está morto. Orem e Ezequiel são surpreendidos com a chegada de Baraquias. Josué e os outros hebreus comemoram a conquista de Esbom. Orem descobre que o rei Seom está morto. Ele pede para Ezequiel aguardar na casa de Jair enquanto buscam Adila. A irmã de Zípora fica angustiada para receber notícias da guerra. Inconformada, Betânia esbraveja com Zur por ele ter escondido as cartas de Adira. A princesa viva interrompe a conversa deixando-os na saia justa. Josué avisa Moisés sobre a conquista de Esbom. O libertador parabeniza o sobrinho pela vitória. Zur disfarça e engana a viva. Betânia não gosta de saber que ele sairá em busca de Balaão. Os soldados hebreus reencontram seus amigos e familiares no acampamento. Orem é apresentado a Gerson e Eliezer. Safira se emociona ao reencontrar Ilã. Adira e Orem finalmente se abraçam. Ela se tranquiliza ao saber que Ezequiel está bem. Balaque se despede de Zur e pede para não decepcioná-lo na busca a Balaão. O rei e a rainha Elda se impressionam ao descobrirem que os hebreus tomaram a cidade de Esbom. Orem conhece Moisés e se oferece para lutar ao lado dos hebreus. Anoitece em Esbom e Adira reencontra Ezequiel na casa de Jair. Bezalel e Baraquias conversam e trocam palavras de afeto. Em conversa com Leila, Gaigi dá notícias de Shibali e Radina. Zur segue à procura de Balaão. Abner desabafa com Betânia e diz que não pertence a povo algum. Iru avisa Moisés sobre a aproximação de um exército inimigo. Orem diz para Adira que seguirá defendendo o povo hebreu. Betânia se decepciona ao saber que Cusbi realizará sacrifícios ao deus Baal. Zur encontra Balaão. Os 10 mandamentos. Capítulo 063. Quinta-feira, 19 de julho, Deus pede para Moisés não ter medo. Zur pede para Balaão proteger seu povo contra os hebreus e oferece um baú com joias e riquezas ao feiticeiro. Balaão pede um tempo para responder. Orem alerta os hebreus sobre o exército do gigante rei Og. Moisés os tranquiliza ao dizer que falou com o Senhor. Betânia se decepciona ao ver o estado como a filha Cusbi retornou do ritual. Adira e Zípora lamentam a ausência de Betânia. Jair e Talita trocam palavras de amor. Ezequiel agradece os cuidados de Eva e a elogia. Balaão diz que não amaldiçoará os hebreus. Preocupado, Zur observa o feiticeiro voltar para o interior da caverna. No capítulo 064, sexta-feira, 20 de julho, o exército do gigante rei Og se aproxima dos hebreus. Josué encoraja os soldados de Israel. Os 2 exércitos partem para o confronto. Com escudos, os hebreus se defendem de flechadas. Um soldado hebreu é ferido. Josué avança contra os inimigos. Balaque se enfurece ao descobrir que Balaão não os defenderá contra o povo hebreu. O exército de Israel continua confrontando os soldados do rei Og. Josué, bravamente, consegue matar um soldado inimigo. Orem salva Baraquias de um ataque. Josué leva melhor contra os oponentes. O rei Og se irrita e parte para cima do guerreiro hebreu. Os soldados de Israel se assustam com o gigantismo do rei. Impotentes, Caleb e Kenaz observam Og se aproximar de Josué. Um soldado hebreu tenta atacar o rei, mas é esmagado com um golpe. O gigante Og avança com tudo na direção de Josué.